É muito bom falarmos sobre a oração, mas ainda nós temos muitas dúvidas, né? Temos muitas coisas também a serem aprendidas, não é? Então, vamos fazer mais um vídeo aqui falando sobre a oração e eu espero que seja muito proveitoso para você que está me ouvindo. Algumas pessoas dizem assim, que Deus tem 3 respostas à oração: sim, não e espere. Eu, particularmente, não gosto dessa espere. Eu acho que é sim ou não. Porque quando você fala espere, dá a impressão que Deus está em dúvida, né? E ele não tem dúvida. Quando você pede conforme a vontade de Deus, você pode confiar que ele vai responder sua oração. E vai responder positivamente, porque é da vontade dele. Quando você tem dúvida, então você deve ser submisso e esperar que Deus haja da maneira mais correta e mais sábia, e muitas vezes não é de acordo com a sua vontade. Eu ouço muita filosofia, vejo, né? Muita filosofia de internet falando a respeito de Deus, e me desculpem a palavra, mas é muita besteira, muita coisa que não tem na Bíblia. E aí as pessoas mesmo que são religiosas, né? Elas não leem a Bíblia, elas leem esse texto ou outro, aí elas gostam e elas saem falando como se fosse realmente Deus que tivesse falado aquilo, né? Ou a Bíblia tivesse ensinado aquilo. Uma delas é a seguinte: eu já vi vários cristãos falando amém. Um dia eu estava vendo no Facebook uma frase assim: Deus não dá aquilo que você quer, ele só dá aquilo que você precisa. E não é bíblico isso, não é bíblico. Se você ler o Salmo 37, verso 4, diz assim: agrada-te no Senhor, e ele fará aquilo que deseja o teu coração. Então esse texto está bem diferente do que falou lá no Facebook. Outro texto do apóstolo Paulo diz assim, que Deus ele supre as nossas necessidades mais do que pedimos ou imaginamos. Mais do que pedimos ou imaginamos. Eu gosto de falar que a palavra de Deus, muitas vezes, a vontade de Deus, as leis de Deus, no plural, as leis de Deus, elas estão muito presentes em nosso corpo. Então você vê, nós temos, por exemplo, não vou gastar tempo em dar uma aula de biologia, até porque eu não sou biólogo, mas nós temos mais células do que nós precisamos. Nós temos mais sangue do que precisamos. Você perder um pouco de sangue, tanto é que você não desmaia, não morre, etc. A última vez que eu fiz diálise, graças a Deus não faço mais, eu perdi quase 1 litro de sangue. Teve um problema na máquina, ninguém percebeu. Quando uma paciente viu, olhou e falou, já estava muito sangue no chão, eu calculei que ali devia ter em torno de 1 litro de sangue. E eu não desmaiei naquele dia, não me aconteceu nada. Então, se eu não tivesse mais do que eu preciso, eu teria passado mal ali, teria até que ser internado, até que meu corpo recuperasse o sangue, né? Mas não é bem assim, né? Deus é um Deus de abundância, e isso não quer dizer que nós devemos esperar ter uma mansão, ou vários carros, etc. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para falar uma coisa. Não, vocês vão ter que esperar outro vídeo. Eu não vou falar, não. Eu vou dar um testemunho rápido aqui sobre a oração, sobre fazer a vontade de Deus, sobre orar conforme a vontade de Deus. Bom, nós já falamos no canal, Deus nos deu na palavra aproximadamente 8.000 promessas. Quando você é fiel a Deus e você se apega a essas promessas e pede para Deus em oração, ele vai cumprir. Só que tem uma coisa, quando Deus fala sim, não quer dizer já. O sim não quer dizer já. Às vezes a pessoa ora um pouquinho, não recebeu a resposta que ela queria, e ela já desiste. Desiste porque, Deus não respondeu a minha oração. É mesmo? Ele não respondeu ou você não esperou a resposta?
A maioria das vezes eu vejo que é a pessoa que não esperou a resposta. Quanto tempo você quer para Deus responder a sua oração? Veja, quando Josué orou, e a Bíblia diz que o sol parou, nós sabemos que é uma linguagem da época, eles não sabiam que a terra girava em torno do sol quando escreveram isso. Lógico que não foi o sol que parou, é uma maneira da pessoa se expressar, o profeta na época. A terra parou, o sol não se pôs tão cedo como devia, porque Josué orou e Deus deixou o dia claro por mais tempo a fim de que eles terminassem a guerra e terminassem com seus inimigos. Agora, quando você vê, a Bíblia fala assim, ele orou, mas aí a pessoa fala, ele orou já... Não, mas aí nós aprendemos, Josué ficou por horas prostrado, esperando a resposta de Deus. Entendeu? Ele ficou por horas prostrado. Vamos olhar para Jesus, nosso exemplo máximo. Ele passava a noite inteira em oração, muitas vezes. Muitas vezes. Então, se a oração fosse assim, a hora já, pronto, vai dormir. Não é assim, porque senão Jesus não seria masoquista de não querer dormir, né? Ficar acordado a noite inteira. Por quê? Para esperar a resposta, para ter a certeza. Tem um texto bonito de Moisés, você pode pesquisar no Velho Testamento, ele diz assim, Deus fala para eles saírem daquele lugar onde eles estavam, e o líder era Moisés, Moisés falou, eu não vou, sem a tua presença eu não saio daqui. Ele queria a certeza de que Deus estaria com eles, e aí Deus confirmou que estaria com eles, assim Moisés chamou o povo para sair daquela região onde eles estavam. Então, temos que orar conforme a vontade de Deus. Agora, se você não conhece a vontade de Deus, está na hora de você conhecer. Onde? Na palavra. Não é na boca das pessoas. As pessoas falam muita coisa que não tem nada a ver. Inclusive religiosos. Eu diria assim, principalmente os religiosos. Um dia eu estava na Praça da Sé, na livraria Paulina, hoje é Paulus, né? Edições Paulinas. E eu estava lá procurando um livro que eu queria pesquisar. Entrou um homem evangélico e falou assim para mim, o Senhor me revelou que você vai me pagar um bujão de gás. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, o Senhor te revelou errado, então, porque eu não tenho um tostão no meu bolso. Estou sem dinheiro. E era verdade, eu estava sem dinheiro. Então ali, entre aspas, né, Deus errou, né? Não pode ser assim, nós não podemos ser assim, utópicos e chega a ser um pouco que lunático, né? Eu vou sair, Deus vai fazer porque Ele prometeu. O que Ele prometeu? Não é você que está achando que Deus prometeu? Deus prometeu, por exemplo, te dar dinheiro sem você trabalhar? O apóstolo Paulo diz assim, aquele que não trabalha, que também não coma. Então, você está entendendo como é que Deus funciona? Ok? Então, essa foi apenas uma introdução para vários vídeos que eu quero fazer sobre a oração. Eu espero que isso tenha te ajudado. Vou repetir, quando você tiver certeza que aquilo que você está pedindo está em conformidade com a vontade de Deus, não é com a sua vontade. A sua vontade, muitas vezes, está em conflito com a vontade de Deus, né? Tem aquelas várias histórias, né? Uma moça, ela é uma moça de família e se apaixona por um viciado em drogas e ela começa a pedir oração para ver se ela deve ficar com esse rapaz. Essa oração não precisa nem pedir. Se é o coração dela que está querendo, né? Deus não vai querer. Deus não quer essa união. Ok? Só te dei um exemplo. Então, continue orando, continue aprendendo qual é a vontade de Deus, porque nós vamos fazer alguns vídeos aqui muito interessantes. Eu quero dar o meu testemunho de quando eu orei, sabendo que era a vontade de Deus, e vocês vão ver como que Deus agiu. Vou dar esse testemunho em breve. Então fique aí no canal, assista a todos os vídeos, deixe o seu like no nosso vídeo. Precisamos crescer, o canal ainda está bem no começo. Precisamos que você se inscreva no canal, isso conta muito para o YouTube. Compartilhe, ok? Se você tiver algum comentário, pode deixar alguma dúvida, nós responderemos conforme a nossa capacidade, ok?
E colabore com o canal, nós temos pedido ajuda porque nós não temos colaboradores, estamos comprando equipamentos, nós precisamos de tempo para trabalhar, mais tempo. O canal está exigindo mais tempo nosso, e para isso nós temos que receber ajuda, colaboração. Aquilo que Deus tocar no seu coração de nos ajudar será muito bem-vindo e somos agradecidos por tudo. Eu vou gravar um vídeo em breve só sobre esse assunto, porque eu gosto de esclarecer tudo, não deixar nada encoberto e nada em dúvida. Continue orando, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.